Caro estudante, seja bem-vindo a mais uma aula da disciplina de pré-cálculo. Nessa aula, nós veremos sobre raízes de uma função polinomial. Só que antes de nós vermos a questão das raízes de uma função polinomial, vamos ver um aspecto relacionado ao grau do polinômio. Nós temos aqui dois exemplos, a função f e a função g. O grau do polinômio é o maior expoente presente na função polinomial, como nós já vimos. Veja que aqui a função f tem grau 2, porque a maior potência ali no x é o número 2. Já a função g é de grau 1, porque a função g é 2 mais 3 vezes x. Em cima do x não tem nada entre aspas, é como se tivesse o número 1 ali, certo? Então, o polinômio g é de grau 1. Veja que quando nós somamos ou subtraímos duas funções polinomiais, vamos pegar aqui a função f de x mais a função g de x. Veja o que vai acontecer. 1 mais x ao quadrado é a função f, mais, agora vamos somar a função g. 2 mais 3 vezes x. Veja que quando nós somamos aqui, nós somamos os termos semelhantes. O 1 soma-se com o número 2, que dá 3. Esse x soma-se com esse 3x. Eu tenho uma vez o x, eu tenho 3 vezes o x, ou seja, eu tenho 4x. E por fim, o x ao quadrado não está somando com ninguém, então fica x ao quadrado. Então esse é o resultado de f de x mais g de x. Veja, o que aconteceu com o grau do polinômio? Qual que é o grau do polinômio resultante? Continua sendo grau 2, certo? Ou seja, quando nós somamos dois polinômios, isso é muito importante você anotar, o grau do polinômio que vai resultar, certo? O grau do polinômio resultante é o maior dos graus dos polinômios f e g, certo? Então, quando nós somamos dois polinômios ou subtraímos dois polinômios, isso vai dar um novo polinômio, onde o grau desse polinômio é o maior dos graus das funções separadamente, ou seja, da f ou da g. Digamos que a f teria grau 7 e a g grau 10. Quando você somasse ou subtraísse, o grau do polinômio resultante seria grau 10, que é o maior grau das duas funções, certo? Então, o grau resultante será o maior grau entre as duas funções que estão sendo somadas ou subtraídas. Diferente da multiplicação. Veja, vamos pegar aqui agora outro exemplo, função g e a função h, e vamos multiplicar g de x vezes h de x. Vamos ver o que acontece. A g de x é 1 mais 7x à quarta, e a função h é 5x menos 3x à terceira. Veja que a multiplicação agora nós teremos que fazer a distributiva. Então, nós pegaremos aqui o número 1, vezes 5x, que resulta em 5x, 1 vezes menos 3x ao cubo, que resulta em menos 3x ao cubo. Agora, esse aqui, 7x à quarta vezes 5 vezes x. Vejam, muita atenção na hora de fazer essa multiplicação. Aqui nós devemos fazer 7 vezes 5, que dá 35, e x à quarta vezes x, que dá x à quinta. Porque quando eu tenho x à quarta vezes x, bases iguais se multiplicando. Repete a base, soma os expoentes. Aqui tem o 1, em cima do segundo x, 4 mais 1, 5, certo? E 7x à quarta vezes menos 3x à terceira vai dar menos 21, porque mais 7 vezes menos 3 é menos 21, vezes x. Agora eu tenho x à quarta vezes x à terceira. Veja, x à quarta vezes x à terceira. Repete-se a base, soma os expoentes. 4 mais 3 é igual a 7. Então, menos 21 vezes x elevado à sétima. Então, veja, o grau da função g é 4. Vamos colocar aqui, grau 4. O grau da função h é 3. Uma tem grau 4 e uma tem grau 3. Quando nós multiplicamos os dois polinômios, deu um novo polinômio, cujo grau deste novo polinômio, como você pode observar aqui, vamos pegar o maior expoente, que é o 7. Então, o grau é o número 7. Só que o que o 7 é?
ele é 4 mais 3, onde 4 é o grau da função g e o 3 é o grau da função h, certo? Então, quando nós multiplicamos o polinômio resultante, o grau dele, nós já sabemos de antemão que o grau desse polinômio ele será igual ao grau da g mais o grau da h, certo? Então, vamos supor que tem um exercício lá te dando duas funções polinomiais. Uma tem grau 2 e a outra tem grau 3. Pergunta-se qual que é o grau do polinômio que vai resultar do produto entre eles. Como que nós devemos fazer? Pegue o grau de uma, que é 2, pegue o grau de outra, que é 3, e soma-se, que é igual a 5. Esse será o grau do polinômio resultante do produto, certo? E nós sabemos já o grau sem precisar efetuar o produto de fato entre os polinômios, ok? Então, quando você está somando ou subtraindo polinômios, o polinômio que vai resultar, ele tem o grau como sendo o maior dos graus dos polinômios considerados. Quando você está multiplicando, para saber o grau do polinômio que vai resultar da multiplicação, basta pegar o grau de um e somar com o grau do outro, certo? Bom, vamos agora falar do teorema da decomposição, que é relacionado ao tema principal dessa aula, que são as raízes de uma função polinomial, certo? Raízes, lembra? O que é raiz? É um número que você coloca na função e ela dá zero. Isso é uma raiz por definição. Aí o teorema da decomposição diz assim, que todo polinômio de grau n maior ou igual a 1, ele pode ser decomposto em n fatores do primeiro grau, dados desta forma aqui, ó. Então, todo polinômio ele pode ser escrito dessa forma, num formato de multiplicação, onde esse R1, R2, R3 até Rn são as raízes do polinômio P, certo? Então, digamos que eu tenho um polinômio e as raízes são x igual a 1 e x igual a 2, certo? E o coeficiente AN é igual a 3. Então, o polinômio ele pode ser escrito assim, 3, que multiplica x menos a primeira raiz, que multiplica x menos a segunda raiz, certo? É o famoso teorema da decomposição. Ele diz que se você tiver as raízes de um polinômio, nós podemos escrever aí de uma forma equivalente o nosso polinômio, certo? Bom, por exemplo, qual que é o conjunto solução dessa equação aí? Ou seja, essa é uma função polinomial e quando você iguala a zero, você está perguntando qual x que você coloca aqui de tal forma que dê zero. Ou seja, você está em busca das raízes da função polinomial, certo? Porque quando eu pego p de x igual a zero, eu estou em busca das raízes, ok? E aqui, veja que como nós temos um polinômio e aqui temos potência 3 e aqui potência 4 e aqui potência 2, esse polinômio, na verdade, ele é o seguinte, ó, x menos 1 aparece multiplicando 3 vezes, x menos 2 aparece multiplicando 4 vezes e x menos 3 aparece multiplicando 2 vezes, ok? E esses fatores aqui, ó, que vão subtraindo, eles são as raízes, olha só, eles são as raízes segundo a fórmula ali acima. Então, esse menos 2, esse menos 2, esse menos 3, esse menos 3, são todas raízes da equação que, diga-se de passagem, ela tem grau 9, certo? Mas a raiz 1, ela se repete, a raiz 2, ela se repete, e a raiz 3, ela se repete. Então, o conjunto de solução, na verdade, ele é composto por 3 raízes. 1, 2, 3. A diferença é que a raiz 1, ela se repete algumas vezes, a 2 se repete e a 3 também. A 1 se repete 3 vezes, a 2 se repete 4 e a 3 se repete 2 vezes. Isso é chamado multiplicidade da raiz. A raiz 1 tem multiplicidade 3, porque ela se repete ali 3 vezes nos fatores. A raiz 2 tem multiplicidade 4, porque ela se repete 4 vezes nos fatores. E a raiz 3 tem multiplicidade 2, porque ela se repete ali 2 vezes nos fatores, como nós podemos observar, certo? Bom, chega-se ao fim a nossa aula. Eu espero que você tenha pegado as principais ideias desses conceitos. Um grande abraço e até a próxima.